Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a correção das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 7º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ativa também o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar criando mais conteúdos e materiais como esse para vocês. Depois de você ter lido o conteúdo e respondido às atividades propostas no plano de estudo tutorado, ter assistido a aula no programa Se Liga na Educação, também ter visto meus últimos vídeos sobre o assunto, é a hora então de você realizar a correção de suas respostas. Para essas respostas, eu estou utilizando o gabarito da professora Rosimeire. E o tema da aula referente a essas respostas era a dinâmica da população brasileira. E para a questão 1 e 2, pedia-se para você observar uma tabela e realizar essas atividades. A tabela dizia respeito ao crescimento vegetativo no Brasil de 1940 até 2010. E aqui estava a tabela para você fazer essa análise nas taxas de natalidade, mortalidade e o crescimento da população. Para o número 1, pedia-se: a população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos. Primeiro, a diferença entre o número de nascimentos e mortes. Segundo, a diferença entre a imigração e a emigração. Com base nessa afirmação, escreva com suas palavras o que é crescimento natural ou vegetativo. Você, aluno, poderá descrever que o crescimento natural ou vegetativo é o crescimento da população, sendo calculado pela diferença entre o número de nascimentos e óbitos e o número de imigrantes e emigrantes. Para 2, pedia-se na letra A qual foi o período de maior e o de menor crescimento vegetativo no Brasil. É só você voltar aqui na tabela que você teria a resposta. E a resposta seria: o período de maior crescimento vegetativo foi de 1950 até 1960, com 2,90%. E o período de menor crescimento vegetativo foi de 2000 até 2010, com 1,17%. Para a letra B, pedia-se, ao comparar as taxas de natalidade com as taxas de mortalidade no Brasil, no período de 1940 a 2010, você conclui que a resposta seria: as taxas de natalidade e mortalidade caíram significativamente de 1940 até 2010, devido às taxas de fecundidade que também caíram. E outro fator importante foi também o aumento da expectativa de vida, seria uma resposta direcionada para essa letra B da 2. Para a questão 3, nós tínhamos duas fotografias para serem analisadas. Uma com a grande quantidade de filhos e netos nesta família e a outra com apenas uma criança nesta imagem, o casal com uma única criança. Na letra A, pedia-se: quais diferenças você percebe entre as famílias retratadas? A resposta seria mais ou menos isso daqui, ó. A primeira imagem mostra uma família numerosa, com um grande número de crianças, devido à alta taxa de natalidade e fecundidade. Já a segunda imagem mostra uma família com um único filho, mostrando queda na taxa de natalidade e fecundidade. Na letra B, pedia para você estabelecer uma relação entre as duas fotografias e o que foi estudado durante essa semana. Se possível, você poderia pesquisar ou conversar com seus familiares o que motivou essa nova composição familiar. Para isso, então, a resposta seria direcionada para esses fatores que provocaram, então, a queda nas taxas de natalidade e fecundidade. Primeiro deles, a migração do campo para a cidade, o que acarretou no aumento do custo na criação dos filhos. Nós também tivemos a entrada da mulher no mercado de trabalho e também o aumento no uso dos métodos contraceptivos, dos anticoncepcionais. Para a questão 4 e 5, nós tínhamos um mapa para ser analisado
sobre a distribuição da população absoluta em 2010. E aqui era o mapa, com uma concentração populacional maior na região costeira do Brasil e também na região sudeste e sul, e com uma menor concentração populacional na região centro-oeste e norte do país. Para a questão 4, pedi para você observar o estado de Minas Gerais e identificar as áreas que apresentam a maior concentração populacional. Bom, em Minas Gerais, as áreas de maior concentração populacional é a região metropolitana de Belo Horizonte, na região central do estado, bem como a região sul de Minas, Triângulo Mineiro, Leste e Zona da Mata. E na 5, perguntava-se por que existe uma maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte. Pesquisar se possível e também conversar com seus familiares. A resposta é esta: a distribuição da população brasileira no litoral e nas regiões sudeste e sul está relacionada aos fatores atrativos que surgiram ao longo do processo histórico de desenvolvimento das atividades econômicas. Entre elas se destacam a exploração do pau-brasil, a cultura da cana-de-açúcar, do tabaco no Nordeste, a criação de gado ocupando a faixa litorânea em direção ao interior, a mineração e a cultura do café no Sudeste, a industrialização no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. E já na região Norte, apesar de ter vivenciado ciclos como as drogas do sertão, a extração do látex, atraiu um volume menor, de pessoas devido à durabilidade desses ciclos, também devido à distância dos grandes centros econômicos do país. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo com a correção das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 7º ano do ensino fundamental. Deixo de sugestão um vídeo sobre as atividades e outro sobre os conteúdos propostos para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito